Cultural de General Queiroz recebe neste mês de abril 5 expressões das artes, onde artistas convidados dão vida ao tema Arte a Rigor. Esse título nos foi dado por inspiração do poeta e arquiteto Ézio Deda, pelo rigor como ele produz, pelo rigor como ele trata a palavra, trata os temas, principalmente o tema do esquecimento, a Casa das Ausências. Os anos que ele levou para produzir esse livro, o rigor com que ele escolheu as pessoas para declamar os seus poemas. Eu fiquei tão emocionada, eu venho deglutindo esse livro. Eu digo deglutindo porque não é um livro que você pega e vai passando página a página. Você tem que ler um poema, fermentá-lo 10 meses, voltar a ler, para capturar na sua essência o que o poeta quis dizer. Então, o Ézio Deda, ele deu inspiração para esse rigor que os artistas, alguns, não todos, têm para com seus trabalhos. E foi dentro desse filão que a gente fez os convites para o pintor, para a música, para a fotografia, para a escultura, enfim, para compor a programação de abril no Espaço Cultural da Assembleia. Ilma sempre escolhe, né, os grandes artistas e traz também os novos artistas para que nós possamos conhecer, divulgar, né, analisar. Eu vejo que, por exemplo, na arte da pintura, essa opção do mangue da garça, que simboliza muito a sergipanidade, né? Sergipe é um estado pequeno, mas entrecortados por rio, né? Uma região litorânea extensa e muito bonitos os quadros, né? Fotografia também, belíssima fotografia, escultura também, né? E aqui na noite de hoje, nós temos o lançamento do poeta, né? E também da música, portanto, uma noite completa. Como eu sou uma pessoa assim que nasci numa fazenda, então eu tenho essa vivência bastante firme, forte em mim sobre a natureza. Então, quando eu me mudei para cá, que eu comecei a vivenciar e observar a natureza tão bacana aqui de Aracaju, eu comecei a me interessar pelo mangue, pelo ecossistema manguezal, porque é um ecossistema bastante rico e produtivo, então eu fiquei bastante interessada. E quando eu comecei a observar e olhar aí nessa 13, por exemplo, tem aquelas raízes lindas quando elas ficam expostas quando a maré está seca, então isso aí me fascina, sabe, porque eu acho belíssimo. E também quando eu retrato sobre a natureza, porque a natureza passa uma coisa muito boa para o ser humano, não é? Porque é uma criação do Senhor e ela nos proporciona muita alegria, não é? E faz bem aos nossos olhos e à nossa mente. Eu louvo a Deus porque eu tenho, assim, a cada dia aprimorado esse tipo de trabalho e eu gosto muito mesmo do que eu faço. Assim, eu vim já de um folclore, né? Que meu pai, de Riachuelo, ele era marcador do rezado, da chegança, do cacumbi, que já é uma arte. O rezado, tudo isso é uma arte. Então, desse tempo para cá, o meu pai deixou de marcar quadrilha com 78 anos e para mim isso aí já é uma arte. E eu toda a vida fui uma pessoa desenvolvida. Porque as pessoas falavam para mim, Silvio, você faz muitos trabalhos interessantes, tal, porque você não mostra seu trabalho. Então, quem me escolheu foram as pessoas. E eu me dedico muito ao artesanato. O artesanato são trabalhos em séries. E esse trabalho, que é obra de arte diferente, eu trabalho, assim, sou emotivo, eu trabalho pelo tempo, na parte de arte moderna e contemporânea. Bom, ontem, dia 23/4, eu fiz 4 anos que comprei o equipamento, né?
Então eu procurei, nessa mostra aqui, trazer um pouco do que eu estou fazendo ao longo desses 4 anos, né? Tem um pouco da exposição anterior, que é a exposição Raízes, onde eu mostro um pouco da minha região, lá de Gararu, né? Daí a presença dos beiradeiros, as lavadeiras do rio, os pescadores, né? Mostra também um pouco do dia a dia lá dos vaqueiros da região, que está na mostra lá da praia. E também mostrando outras atividades baseadas no trabalho que eu tenho feito ao longo desses 3 anos, né? Que tem como fundo os livros Vida Seca e Os Sertões, onde eu mostro o homem, a terra e como ele sobrevive nesse meio. Então está um pouco tudo esse trabalho que eu tenho feito ao longo desses 4 anos pelos sertões viajando. Meu texto é veículo de busca. Eu não sou esteta da língua que me decifra e expõe ao exílio no vasto latifúndio baldio da América do Sul. O livro foi lançado em março de 2010, né? Então, na verdade, faz aproximadamente 2 anos que o livro foi lançado. Agora, houve o convite da jornalista Ilma Fontes para que ele viesse a ser relançado aqui na Assembleia, o que é uma honra para qualquer escritor, e eu estou aqui lançando novamente. Bem, na verdade, a arquitetura é uma profissão que mexe com diversos aspectos da arte, né? Então, esse cotidiano da vivência artística é uma prática do arquiteto, né? Porque associa técnica à arte, a arquitetura transita nesse meio. E eu acho que o livro, por ser até uma linguagem multimídia, mescla literatura com outras expressões, como a música, a dramaturgia, o desenho, ele, na verdade, é um grande apanhado da minha experiência como arquiteto também. É um trabalho que envolve muitas linguagens artísticas e com a participação de pessoas que, na verdade, são meus ídolos, né? Então, eu consegui, em uma obra, envolver todos os meus ídolos. Bom, Gisane atualmente está sendo professora de canto do Conservatório Brasileiro Conservatório daqui de Sergipe e professora também da UFES. Então, o povo sergipano conhece Gisane como professora de canto. Poucas vezes se teve a oportunidade de fazer um recital e hoje vocês vão ver Gisane como cantora. Algumas músicas de canto erudito, uma área de ópera de Puccini, que é Mio Babino Caro, que é uma ópera, é uma área conhecida. Depois a gente vai ver uma peça brasileira de Lorenzo Fernandes e a outra vai ser Carlos Gomes, que é Quem Sabe, que é um poeta que era daqui de Sergipe, né? Quem escreveu a poesia da Quem Sabe. O espaço cultural do dia de hoje, nós dedicamos ao saudoso Luiz Antônio Barreto. Né? Por que Luiz Antônio Barreto? Porque Luiz Antônio Barreto era o ícone da cultura no nosso estado. Né? Um cidadão, não se conta a história do nosso estado, não se conta a história de poetas, não se conta a história de escritores, né? Sem pensar em Luiz Antônio Barreto. Ele que escreveu a história, o livro de Tobias Barreto, ele que contava as histórias de Silvio Romero, ele que contava a história de vários municípios do nosso estado, ele que dedicou a sua vida à cultura, à arte, à política, né? Ele que ocupou vários cargos públicos, portanto, né, ele deixa uma lacuna imensa, justamente na área da cultura no nosso estado. Portanto, uma homenagem justa, merecida, né, uma homenagem póstuma ao grande cidadão Luiz Antônio Barreto.